Bom dia, irmãos. Que alegria estar com vocês, depois de alguns dias ausentes, né? Fim do ano foi puxado, bateu um leve esgotamento, passamos uns dias na nossa cidade, em Manaus, recuperando. E hoje, quando eu entrei nesse lugar, eu senti uma alegria muito grande de fazer parte de tudo isso. Quantos aqui se sentem privilegiados de fazer parte dessa comunidade, irmãos? Que alegria poder estar no meio de pessoas que são tão apaixonadas por Jesus e que essa paixão cultiva o nosso coração e nos impulsiona para esse lugar, sabe? Então, se nesses dias a minha fé tinha esfriado, ela aqueceu e, graças a Deus, eu estou desde segunda-feira em Montemor e cada dia eu sinto o Senhor renovando a minha vida e eu conto isso como um testemunho para vocês, né? Então, nesse mês de janeiro, irmãos, o nosso propósito, quando nós pensamos como presbitério, a ideia era de reafirmar os nossos valores, era de afirmar o nosso porquê. Então, por isso, algumas mensagens falando a respeito de oração, oração e justiça, oração e intercessão. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre oração pessoal. E eu vou utilizar o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, também se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, a famosa e popularmente chamada oração do Pai Nosso. E então, se você puder abrir, eu quero ler em primeiro lugar Lucas 11 e depois nós vamos ficar em Mateus 6. Mas já que nós estamos falando sobre relembrar a nossa visão, o nosso porquê, os nossos valores, e já que a gente vai falar da oração do Pai Nosso, e que o crente evangélico pentecostal tem tanto medo de... Você sabia que tem alguns evangélicos que têm medo do Pai Nosso, irmãos? Porque acredita que o Pai Nosso é uma reza, né? E que é uma vã repetição e que a gente não deve utilizar. Mas eu queria te lembrar que o Pai Nosso é uma oração modelo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos deixou, nos ensinou. Os discípulos aqui em Lucas 11, eu quero ler para vocês do 1 ao 4, diz assim, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, quando terminou, um de seus discípulos lhes disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Jesus disse, orem da seguinte forma. Olha que interessante, os discípulos queriam aprender a orar, porque os discípulos de João foram ensinados a orar. Então, a oração do Pai Nosso é uma oração que nasce a partir da necessidade, do desejo dos discípulos de Jesus de aprenderem a orar. Em Mateus, ele se encontra no meio do Sermão do Monte. Ou seja, Jesus está instruindo os cidadãos do reino de Deus a como se dirigir ao Pai. E ele diz assim, orem da seguinte forma, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós, e não nos deixe cair em tentação. Eu acredito que poucas pessoas aqui não sabem recitar essa oração, não é? Vamos tentar? Vamos tentar? Filma aí, cadê a galera da mídia? Filma aí, porque... é para ter um pouco mais de assunto para falar de nós, do Convergência. Nós somos uma igreja que reza. Vamos dizer, o povo lá reza o Pai Nosso. Vamos rezar o Pai Nosso, então, igual a gente aprendeu? Quantos aqui foram católicos? Eu fui católico. É um pouco diferente, né? Nós vamos orar, então, nós vamos rezar igual os católicos aqui. Vamos junto? 1, 2, 3 e já. Pai Nosso que estás no céu, santificado, venha a nós... seja feita assim na terra como no céu. O pão nosso, e não Sabe como é que você difere quem aprendeu a rezar na igreja católica e quem aprendeu na igreja evangélica? O católico, ele não vai até o fim, né? No teu é o poder e é vosso, venha a nós o vosso reino. E a gente fala teu reino, né? Mas essa é a oração que o Senhor Jesus deixou.
Então, a oração do Pai Nosso é um modelo que fala a respeito da nossa relação com o Pai, fala a respeito da nossa relação com a vontade do Pai, fala a respeito da nossa relação uns com os outros, fala a respeito da nossa relação com a vida, com as coisas do cotidiano. Como eu falei para vocês, essa passagem é encontrada em Lucas 11 e em Mateus 6, e ela é uma das passagens mais conhecidas. Vocês viram? Poucos versículos eu poderia chamar vocês para recitar e todo mundo conseguiria fazer. Mas pelo fato dela ser muito conhecida, o que acontece é que ela perde a sua importância. Nesses poucos versículos existem verdades grandiosas que são ensinadas pelo nosso mestre e que muitas vezes são desprezadas por nós. Porque como ela se tornou uma reza em alguns contextos cristãos, ela parece que perdeu a sua relevância, perdeu a sua importância, perdeu o seu poder. Ok? Então, essa passagem em Mateus 6, onde eu quero trabalhar com vocês, se você puder abrir, ela basicamente se resume a 5 versículos. Mesmo o Senhor Jesus tendo, quando utilizou a passagem, dado uma introdução que eu queria ler com vocês, Mateus 6, essa oração, como a gente conhece, começa no verso 9. Mas Jesus começou a falar a respeito disso no Evangelho de Mateus, a partir do versículo 6, certo? Ou é o 5? Deixa eu ver. 5, ele diz assim, ó: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em secreto. E então o seu pai, que observa em secreto, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não seja como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma. Então, vamos dar contexto a essa passagem, só para você não acreditar que eu estou falando contrário a tudo aquilo que nós temos ensinado nesses dias, ok? O que o Senhor Jesus está falando aos discípulos é que oração tem a ver com uma relação pessoal que cada cristão pode ter com o seu bom Pai, ok? A oração pessoal não anula a oração corporativa ou a oração coletiva, como o Gui acabou de fazer aqui a propaganda de que vai começar na terça-feira, ok? Porque senão alguém vai dizer assim, não, o Gui chamou terça-feira para orar, mas o Ivo falou que eu tenho que entrar no meu quarto, fechar a minha porta, então não vou mais para a sala de oração. Para, tá bom? Respira. Acorda o Tico e o Teco e deixa eles conversarem e se resolverem e você os ajuda. Nós estamos falando a respeito de uma relação que o crente tem com o seu mestre. E a oração coletiva é o que, Ivo? É quando nós, como irmãos, como família, nos unimos coletivamente para buscar a voz de Deus, para orar ao Senhor, para fazer intercessões, para fazer petições, para orar em ação de graça e tantos outros estilos de oração que nós encontramos nas Escrituras, ok? Então, essa oração é uma oração que expressa a vontade de Deus, que toca em alguns fundamentos que são expandidos no decorrer das Escrituras, ok? Essa oração é ensinada por Jesus em resposta ao pedido dos discípulos, e eu queria que você entendesse que a ideia de Jesus não era criar uma reza exatamente, mas era criar um modelo, um plano onde você pode, a partir desse plano, fazer a sua oração render. Eu não sei se você alguma vez já fez lista de oração, porque nós ouvimos pessoas falando, de homens na história da igreja que oravam horas. Aí alguém pergunta, mas o que tanto assunto esses homens tinham com Deus?
Como que eles faziam para render a vida deles de oração com Deus? Provavelmente esses homens tinham uma lista de oração que eles faziam baseados no modelo da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso pode se tornar, então, um esboço onde você acaba destrinchando, né? Separando cada parte, cada responsabilidade, cada coisa importante que o próprio Deus nos instigou a orar. Ok? E essa oração, ela começa com uma das declarações mais fortes. Ok? Se nós compreendermos essa declaração, as demais perdem até um pouco da sua força, ok? A oração começa dizendo: Pai nosso que estais no céu. A primeira ênfase que Jesus dá no seu ensino a respeito de oração é lembrar os discípulos que o Pai dele agora também é Pai desses discípulos. Para uma vida de oração ter sucesso, essa vida de oração ela só vai funcionar se nós tivermos uma visão correta a respeito de quem é Deus. E é por isso que constantemente a gente brinca, perguntando das pessoas assim: se Deus estivesse agora olhando para você, qual cara ele estaria fazendo? E a maioria de nós, por uma série de erros no ensino e no nosso discipulado, conservamos a imagem de um Deus que é um velho ranzinza, que está sempre olhando para nós e nos condenando o nosso comportamento, a nossa atitude, os nossos pensamentos e todas as coisas assim. Quem gosta de conversar com pessoas ranzinzas? Alguém tem por hobby? Alguém é masoquista e por causa disso desenvolveu? Eu gosto de sofrer, então eu procuro na cidade as pessoas mais chatas para relacionar com ela. Se você tem esse costume, você precisa de ajuda, ok? Porque nós gostamos de estar com pessoas que nos dão prazer, alegria, segurança, paz, que geram em nós saúde e não doença, ok? Por isso, a única forma de ter uma vida de oração é quando nós reconhecemos de fato quem é o nosso Deus. E o nosso Deus, aquele Deus grandão, aquele Deus transcendente, Ele também é o nosso Pai. Ele é um Pai amoroso, Ele é imanente. Isso é o que nós vemos no CPP, né? Não é assim que se chama o escândalo da particularidade, Helena, que está no livreto, né, das alianças, se eu não me engano. O nosso Deus grande e poderoso, ao mesmo tempo, é relacional e pessoal. O Deus que controla todas as coisas, o mesmo que no fim da passagem, a Bíblia declara que Ele tem todo o poder, toda a glória, que o reino é dele, Ele também é um Pai pessoal. Ele é o nosso bom Pai. Eu pergunto a você, irmãos, você de verdade acredita que o nosso Deus é um bom Pai? E eu vou te dizer o motivo da minha pergunta. Eu pergunto isso porque muitas vezes eu olho para a igreja e eu percebo na igreja uma espécie de um espírito de mendigância. Pessoas que estão clamando por afeto, pessoas que estão clamando por aceitação, pessoas que estão clamando por visibilidade, por posição, por poder, por dinheiro, por tantas outras coisas. E por que a crítica, Ivo? Porque eu acredito que isso é resultado da falta de compreensão do amor paterno de Deus. Aqueles que compreenderam o quanto esse grande Deus nos ama, o quanto esse grande Deus nos ama de tal forma que entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar, só nessa revelação já teria tudo. Sabe aquela canção? Se eu tenho a ti, eu tenho tudo que eu preciso para viver. Eu acho que é assim. É exatamente isso, irmãos. Se nós temos a Deus, nós não precisamos de mais nada. Tudo que nós recebermos após Deus é graça pura, é misericórdia. Tudo é acessório, porque Ele é o fundamento da nossa vida. Amém?
Então, Ele é o nosso Pai. Mas Ele não é um paizinho igual o pai que você teve. Ivo, eu entendo Deus como meu pai. Mas a imagem que você tem de um pai é um pai torto. Porque a maioria de nós teve pai torto. Os meus filhos têm um pai torto. Provavelmente os filhos de vocês vão ter um. Não estou amaldiçoando ninguém. Eu só estou afirmando um fato. Nós somos seres pecadores caídos. E o que nos resta é trabalhar para pagar a terapia deles amanhã. Porque, de fato, nós vamos errar com eles. Nós não vamos ser pais perfeitos. Ok? E por causa disso, muitas vezes nós vamos macular a imagem de Deus a partir de uma imagem equivocada do pai que eu deveria ser para os meus filhos. Ok? Com isso, irmão, eu não estou dizendo descansa, tá? E arrebenta o teu filho. De jeito nenhum. Procura conhecer de fato o seu pai, para que você possa expressar para o seu filho a verdadeira paternidade. A única garantia que eu estou te dando é que não vai dar muito certo, mas pode melhorar um pouquinho. Você pode diminuir as sessões, ok? Lá no futuro. Então, nós precisamos compreender que esse pai é um bom pai, mas esse pai é o pai nosso. Não, deixa eu ficar um pouquinho mais no pai do céu. Esse pai não é um pai comum. Esse pai é um pai perfeito. Esse pai é um pai que não muda. É um pai que não oscila. É um pai que é rico em misericórdia. É um pai que é tardio em irar-se. É um pai amoroso, bondoso, gracioso. Mas esse pai é um pai sério, é um pai firme, é um pai poderoso. Por que eu estou falando disso? Porque quando nós falamos a respeito da compreensão das facetas da paternidade de Deus, de um lado nós temos aqueles que acreditam que Ele é um velho ranzinza, tirano, que está sempre pronto a nos punir. Mas tem uma outra corrente forte que ensina que o nosso Deus é um Deus fofinho, tipo um ursinho carinhoso, sabe? Que Ele te aceita do jeito que você é. É verdade. Ele te aceita do jeito que você é e Ele te manda para o inferno do jeito que você é, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não compreender a obra redentora que o seu Filho Cristo veio à terra para cumprir. Ok? Então, nós precisamos equilibrar essas duas ênfases, porque esse mesmo Deus que é amoroso e misericordioso, Ele é um Deus santo, que por meio dessa oração revela qual é a sua vontade. E Deus tem uma vontade. A nossa vontade, raras vezes, assemelha-se à vontade de Deus, porque a nossa vontade é egocêntrica, a nossa vontade é egoísta. A vontade de Deus, ela pensa o todo como um todo. Ele é como um pai que pensa pela família e não pelos filhozinhos individualistas que ele tem. Ok? Então, os judeus viam Deus como Criador e Rei. Eles tremiam diante do seu grande poder. Eles tinham uma visão clara a respeito do Deus grandioso, mas Jesus queria ensinar para eles que esse Criador poderoso também era um Pai, e Ele é esse Pai celestial, mas Ele é o Pai nosso. Ele não é somente o meu Pai, ok, irmãos? Vamos lá. Eu sei que algumas pessoas têm uma relação com Deus de que você é o filho predileto de Deus. Tudo bem ser seu filho predileto de Deus. Só não deixa o outro filho predileto de Deus que está do seu lado saber. Ok? Porque a relação de pai é assim, irmãos. Eu tenho 2 filhos. E se você me perguntar qual dos 2 eu amo mais, cara, isso é blasfêmia, inclusive, responder essa pergunta. Ok? Porque eu amo os 2.
E se um vier me perguntar sem o outro, eu vou dizer que ele é meu filho predileto. E se a outra vier sem o outro perto, eu vou dizer, você também é minha filha predileta. Porque os 2 filhos que eu tenho são os meus filhos prediletos. E se eu tivesse o terceiro, também seria predileto. Deus se dá o luxo de ter filhos prediletos, mas todos os filhos são prediletos. Se você tem o valor da exclusividade muito grande, cristianismo não é a religião certa para você. Porque o Pai não é seu, o Pai é nosso. E entender que o Pai é nosso, irmão, fala de muitas coisas. Ok? Entender que o Pai é nosso significa dizer que eu não posso escolher irmão. Entende? Tem pessoas que a gente ama de graça. Tem pessoas que o único afeto que nós temos por ela se manifesta no desejo de assassinato. E aí? Mas é seu irmão. Filho do mesmo pai. Ok? E o nosso dever é amar os nossos irmãos, porque nós somos uma família. Ponto. É isso que nós somos, irmãos. Aqui nós somos uma família local, mas nós somos uma família com todos os filhos de Deus, de todos os tempos, os vivos e os mortos, de todas as eras. Nós estamos conectados pelo sangue de Jesus com essas pessoas. Não importa a posição política dele, não importa os gostos musicais, não importa se ele é cessacionista ou se ele é continuista, se ele é calvinista ou se ele é arminiano, se ele é pentecostal ou se ele é geletariano, não interessa. Ele é seu irmão se ele foi alcançado pela graça de Deus e reconhece o nosso Deus como Pai. Ok? Você está bem? Eu também estou. Então Jesus ensina a respeito do Pai Nosso, unindo essas revelações desse Deus grandioso que é um Deus afetuoso, desse Deus afetuoso que é o Pai que está no céu, acima de todas as coisas, domina, governa sobre tudo. E quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, nós vemos pelo menos 6 pedidos. 3 pedidos, eles são mais voltados para a glória de Deus. Os outros 3 pedidos são mais voltados para o conforto humano. Ok? Porque o Pai, ele pensa no todo. Mas ele pensa no indivíduo. Ele pensa no individual também. Então, se você olhar a oração do Pai Nosso, a gente nem precisa ficar lendo, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus refere-se à sua pessoa, ao seu caráter, à sua essência. O que é santificar o nome de Deus, Ivo? Tem como tornar o nome de Deus mais santo do que ele já é? Não tem, irmãos. Mas santificar o nome de Deus tem a ver com colocar o nome de Deus num lugar alto, reconhecer, honrar, dar primazia, prioridade. Essa passagem nos ensina a reconhecer a santidade de Deus, ao mesmo tempo que ela nos lembra da responsabilidade para com essa santidade. Santificar o nome de Deus tem a ver com viver uma vida que glorifique o seu nome. E foi para isso que nós fomos criados, irmãos. Nós fomos criados para a glória de Deus. A gente esquece disso. A gente esquece. Existe no nosso coração um desejo, eu chamo da síndrome de Lúcifer, né? Que é um anseio de ser um ser tão glorioso quanto Deus. E aí, a gente quer viver uma vida para a nossa própria glória, para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio deleite. E tudo isso é engano, porque o único lugar onde nós encontramos
plena satisfação, alegria, deleite, é quando a nossa vida está em perfeito alinhamento com a vontade de Deus. Amém? Se você ainda está acordado e está aí, começa a me responder, que eu estou começando a achar que vocês fecharam o coração para mim. Irmãos, nós fomos feitos para a glória de Deus. Nosso papel é honrar o nome de Deus, santificar o nome de Deus. Nossa oração, então, deveria ser: Senhor, transforma-nos, para que possamos ver e responder à sua santidade, que o seu nome seja reverenciado, que a sua santidade seja reconhecida quando as pessoas olharem para mim. É responsa, irmãos. Santificar o nome de Deus é caminhar numa convicção de que você representa uma pessoa que é perfeita. Faz sentido para você? E depois vem o quê? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino para os evangélicos. Vosso reino para os que fizeram crisma, primeira comunhão. Venha a nós o teu reino. Jesus está ensinando a importância para os cidadãos do reino de Deus, que Deus dá. Deus manifesta, através de Jesus nessa oração, um anseio, que é de que a terra seja como é o céu, que o teu reino venha. Faz sentido para você, irmãos? O reino de Deus é uma prioridade do ministério de Jesus. Nesse mesmo capítulo, no verso 33, ele diz: buscai em primeiro lugar as coisas do reino. Jesus está nos ensinando a priorizar as coisas do reino. Mas o que é o reino, Ivo? O reino é um lugar onde a vontade de Deus é plenamente cumprida, onde os mandamentos de Deus são obedecidos, onde o seu governo e o seu poder são expressos, onde o seu valor é reconhecido. Isso é o reino de Deus. A oração do Pai Nosso diz: venha teu reino na terra como ele é nos céus. Deus nos céus é entronizado, Deus nos céus é priorizado, Deus nos céus é adorado, Deus nos céus é ouvido. O seu desejo é que, da mesma forma, aqui na terra, tenha um povo que reconheça a sua santidade, o seu poder, a sua glória e submeta-se a Ele. Deixar o reino vir sobre nós é permitir que cada vez mais o reino de Deus, os mandamentos de Deus governem a nossa vida, governem a nossa relação. Que o nosso relacionamento com Jesus seja o ponto de partida de tudo o que fazemos. Como que você projeta os seus sonhos, os seus planos? Como que você starta qualquer ideia na sua mente? Qual é a primeira coisa que passa pela sua cabeça? É o seu bem-estar? É o seu conforto? São as suas finanças, a sua saúde, o seu corpo? Ou tudo isso que não é sem importância, mas não é a primazia, a prioridade. Ele só é calculado e administrado a partir da compreensão de que qualquer movimento meu deve partir do propósito e da motivação de glorificar a Deus. Ok? Então, deixar o reino vir sobre nós é permitir que os mandamentos de Deus governem a nossa vida. Que cada passo nosso seja dado a partir da perspectiva daquele que quer agradar o coração de Deus. No reino, o rei é a prioridade. E aí eu abro parêntese para um engano muito comum, irmãos. Existem coisas que nós canonizamos, que nós santificamos, que nós beatificamos. E o ministério é uma delas. Então,
buscar em primeiro lugar as coisas do reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Coisas do reino, irmão, coisas do reino, coisas do reino, coisas do reino. Igreja é coisa do reino, sala de oração é coisa do reino, ministério é coisa do reino. E aí o que acontece? Eu separo o que é do reino, o que é do reino, que não é do reino, que já é uma dicotomia, e aí vai gerar problema, irmão, porque eu vou dizer assim, ó, então, a minha esposa diz, precisa fazer tal coisa em casa. Não, amor, primeiro as coisas do reino e a sua justiça. As demais vos serão acrescentados. Aí o filho está clamando por atenção. Meu filho, primeiro as coisas do reino. Ainda está vendo, irmãos? Eu estou instruindo meu filho na palavra. E o filho vai se tornar um delinquente. E a mulher vai arrumar outro para botar o varal na casa dela. Porque o reino tem que vir em primeiro lugar. Irmãos, é Timóteo, né, que fala que aquele que... Me ajuda aí, gente, bom de memória e bom de Bíblia. Aquele que abandona a sua família em nome da fé é pior que o infiel. Alguma coisa assim, parafraseando. Então, irmãos, nós estamos falando de oração. E você precisa entender uma coisa, que não está no meu script aqui, mas eu preciso lembrar. Tem uma passagem de Pedro, se eu não me engano, em que ele diz que as nossas orações deixam de ser ouvidas quando nós deixamos de cumprir, como é que chama? As coisas do lar? Os deveres do lar, irmão. Você sabia? Homem casado, sua oração pode deixar de ser ouvida se você deixar de cumprir os deveres do lar. Não me pergunte aqui no púlpito o que são os deveres do lar. Porque eu acho que vai de lavar a louça, botar o lixo para fora até ir para o quarto com a sua esposa. Amar ela. Exatamente. Então, a gente acredita que oração é um negócio que está para esse lado aqui, o reino. E o resto da nossa vida está para cá. É o reino do diabo. E aí, irmão, você vai ter que dizer que a sua esposa, seus filhos, sua casa é do diabo e só a igreja, o ministério e tudo isso é de Deus. Quando, na verdade, eu vejo muitos ministros que estão sacrificando a sua família no altar de Deus, irmãos. Estão trazendo oferta imunda para o altar de Deus, acreditando que estão fazendo algo certo. Na verdade, o seu ministério é do diabo. Porque se o seu ministério afeta a sua família, o seu ministério é do diabo. Estou falando com todas as letras, irmãos. É isso mesmo. Se aonde você serve o corpo de Cristo está afetando a sua casa, não é Deus que está promovendo o teu ministério, não. O teu agente é o próprio Satanás. Então, quando eu falei sobre canonizar, eu estou falando por quê? Porque tem algumas atividades que a gente coloca como santas, e aí eu acredito que eu estou cumprindo a vontade de Deus, mas tem um detalhe, lá em Apocalipse 2 tem uma igreja que eu tenho muita admiração, uma das cartas mais lidas no Novo Testamento, quase sempre eu cito passagens dessa igreja, que foi dirigida a essa igreja, a igreja de Efésios. Elas estavam fazendo muitas coisas, a obra na igreja de Éfeso era poderosa, irmão. Se você visitasse a igreja de Éfeso, você ia se impressionar. Só tem um detalhe, Deus a reprovou. Porque Deus afirmou que ela fez muitas coisas desconectadas de Deus. Deus não está muito preocupado com as muitas coisas que você faz, irmão. Eu sei que, infelizmente, a graça de Deus é algo tão escandaloso que, na maioria do nosso tempo, na nossa fé, a gente está tentando pagar o favor que Deus fez para nós. Mas a graça é um favor imerecido de verdade, irmão. Você nunca vai conseguir merecer. Entende? Você não tem moeda compatível com o sangue de Jesus. Não tem nada que você possa fazer. Não tem nada que você possa fazer que vai te tornar merecedor do amor de Deus. Só recebe porque é pura graça.
Mas o que acontece é que a gente era tão perdido no mundão que quando a gente converte, a gente diz: Deus, fica tranquilo que agora eu vou te recompensar. Eu vou ganhar muitas almas para ti. Eu vou cantar muitos louvores. Eu vou orar muito. Eu vou ministrar. Eu vou orar sobre pessoas e elas vão ser curadas. E pá. E aí você tenta comprar o favor de Deus. Entende? E você deixa de fazer as coisas com Deus para fazer as coisas para Deus. Deus não quer fazer coisas. Deus não quer que você faça coisas para Ele. Deus quer fazer coisas com você. Eu vou contar um testemunho aqui, porque ontem mesmo o meu filho me fez um pedido. Ele estava jogando videogame com o meu vizinho do andar de baixo, né? E ele falou: pai, vem jogar com a gente. E eu falei: não gosto não, meu filho. Eu podia dizer: para de me encher o saco, menino, eu já te dei um videogame. Mas ele não quer só o videogame, ele quer o pai para jogar com ele. E como eu falei para vocês, eu sou um pai torto. Entende? Mas o nosso bom pai tem prazer de estar conosco. Eu tenho prazer de estar com ele, eu só não tenho prazer de jogar videogame. Eu vou precisar de redenção nessa área. Ou ele vai precisar, né? Eu não sei. Mas o fato é que Deus quer fazer coisas conosco. E a oração do Pai Nosso tem a ver com criar um caminho que nos conecta com Jesus, que nos conecta com Deus. Não é apenas uma reza pronta que te gera um desencargo religioso do momento. Não, hoje eu não tive tempo para orar, mas rapidinho, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, ai, hoje eu orei. Já posso expulsar demônios, né? já posso ir para o culto e levantar as mãos e adorar, porque hoje eu orei. Não, irmão. Não é um abracadabra, não é, isso é macumba. É que a gente tem um pouco de herança, né, afro no nosso sangue, e aí a gente quer transformar as nossas crenças evangélicas em candomblé e... Tem alguns lugares que anda bem próximo assim, mas a gente está tentando rechaçar isso do nosso meio. Rechaça da sua vida também. O terceiro pedido que a gente encontra aqui é: seja feito a sua vontade. E aqui o bicho pega, irmão. Porque esse pedido inclui nossa obediência à luz dos propósitos de Deus, irmãos. O ministério de Jesus sempre teve um alvo: cumprir a vontade de Deus. Quando Jesus estava lá na perfeita relação na Trindade, e o Pai determinou que ele vinha para a terra, talvez se fosse nós, ia dizer assim: opa, chegou a minha hora de brilhar. Agora, quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai me ver. Tipo assim, Jesus não queria sair de perto do Pai, mas ele disse assim: não seja feita a minha vontade, mas a sua. Porque foi assim que ele falou lá no Getsemane, quando ele estava passando pelo sofrimento. Ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Aí depois ele fala: se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Jesus veio para a terra com um único propósito: cumprir a vontade do seu Pai. O ministério de Jesus só tinha um alvo, só tinha um objetivo. A vontade de Deus, irmão, é a vontade de Deus. Não são as nossas vontades que a gente canoniza, como eu falei ali. Entende? Porque muitas vezes nos é apresentado assim no aconselhamento. Então, Deus falou comigo que eu tenho o ministério da palavra. Deus falou comigo que eu sou do louvor. Deus falou comigo que... E aí, geralmente, Deus só fala com as pessoas para lugares de evidência. Eu nunca recebi um irmão dizendo assim: Deus falou comigo que eu tenho que limpar a igreja. Deus falou comigo que eu tenho que cuidar da manutenção do prédio, da sala. Não sei por que acontece, irmão. Mas eu vou explicar para você o que acontece. Existe na nossa mente um pensamento que eu culpo a Disney, tá? Eu culpo Hollywood. Você pode achar quem você quiser culpar. Mas existe um anseio nosso em ser grande, em ser poderoso. Então a gente assistiu aqueles clichêzinhos de Hollywood, dos filmes
clichê. Capitão do time de beisebol, capitão do time de basquete, do futebol americano, é tudo a mesma coisa. É ser o bonitão, ser o grandão que namora com a líder da torcida. A gente tem essa parada aí. A gente canoniza esse sentimento na igreja. A gente diz assim, eu vou ser o pastor da igreja. Vou pregar porque pregador e músico casa bem. E é verdade, irmão. Você pode ver. A maioria dos pregadores são feios, as mulheres são bonitas. Os músicos também, tudo feio e as mulheres bonitas. Nesse aspecto, se você for usar só por esse propósito, tudo bem, dá para canonizar, eu aceito. Mas o ponto é que nós estamos buscando aceitação no ministério, onde nós deveríamos encontrar aceitação no próprio amor de Deus, na declaração de que Ele é o nosso bom Pai. Você está me entendendo? Mas aí a gente começa a... Não, uma hora eu vou brilhar. Quem me viu passar na prova, não me ajudou, vai ter uma hora que eu vou estar aí. Eu vou falar nas grandes conferências, vai ter um banner com a minha foto. Irmão, isso é status, irmão. Olha aí nos contatos de vocês. Quando você vê um homem com o microfone na mão no status, é ruim, mano. Pede para ele tirar. Está denunciando o coração dele. Porque a gente quer estar nesse lugar, irmão, de reconhecimento, a gente quer estar nesse lugar de honra. E aí a gente diz, não, mas eu faço tudo para a glória de Deus, mas na verdade eu quero brilhar. É tentador, irmão, estar nesse lugar, entende? Porque ao mesmo tempo que eu sinto a responsabilidade de comunicar com a noiva de Cristo, de edificar a noiva de Cristo, de conduzir ela para o lugar aonde Ele quer, a noiva de Cristo é bela, é linda, é gloriosa. Então, em alguns momentos eu posso ser tentado a querer usufruir da noiva de Cristo, entende? Igual aquele bichinho do Senhor dos Anéis lá, que ele olhava para o anel e dizia, meu precioso, o ministério faz isso com a gente, irmão. Então, para de desejar isso, porque Paulo estava brincando com Timóteo quando ele disse, aquele que almeja o episcopado, excelente coisa almeja. Era pegadinha. Eu tenho certeza, quando a gente encontrar Paulo no céu, a gente vai dizer, nos explica, Paulo. Ele vai dizer, eu estava só brincando com vocês. Porque não é um negócio tão glorioso como você imagina, não, irmão. Mas brincadeiras à parte, irmão, pode almejar o episcopado. Mas não canoniza os desejos que são teus, do teu coração. Seja sincero e diga assim, eu gostaria disso. Mas não fala que foi Deus que falou, se não foi Deus que falou, irmão. Beleza, que até a sua vontade pode ser movida pelo próprio Deus, mas às vezes é pela nossa ambição egoísta, entende? Mas deixa eu continuar então, porque quando eu penso nesse seja feito a sua vontade, eu preciso lembrar que Deus tem uma vontade, que a vontade dele deve sobressair a minha vontade, porque eu tenho muitas vontades, irmãos, e se eu fosse suprir todas as minhas vontades, a terra não teria recursos. Porque nós somos insaciáveis naquilo que se refere a anseios do nosso coração. Calvino já dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e a gente tem poder criativo para querer e nunca se satisfazer. Mas eu lembrei, enquanto eu pensava nisso, nas aulas do seu Roberto. Muitos de vocês não tiveram o privilégio de ouvir o seu Roberto. Ainda dá tempo, tem uns aqui dessa geração que esses dias pegaram o carro e foram lá em Rubiataba. Dá tempo, vamos fazer umas excursões esse ano para visitar o seu Roberto? O seu Roberto nos fez decorar uma frase que expressa a vontade de Deus. E eu me lembro que ele avisou a gente para decorar para a próxima aula e eu esqueci de decorar. E minhas colegas de turma estão tudo rindo que elas também esqueceram. E o seu Roberto deu um esporro na gente, botou a gente para fora da sala, porque a gente não decorou. Né, Fernanda? O senhor Roberto nos fez decorar essa frase. Ele dizia assim, ó: o desejo íntimo de Deus é ter um povo livre, exclusivamente seu, sem intermediário, habitando em sua própria terra, unidos entre si, para ser sua habitação e assim abençoar todas as nações da terra. Irmãos, a igreja é a casa de Deus. Não esse prédio é só um prédio.
que nós estamos precisando de um melhor, inclusive. Mas a igreja, os santos de todos os tempos, são a habitação de Deus, são o cumprimento do desejo de Deus, ainda não em plenitude, de ter um povo exclusivamente seu, sem intermediário, sabe? Todos conheceram a Cristo. Jesus está ensinando o Pai Nosso, irmãos. Lá em Levítico ensinava uma outra coisa. Se você quisesse conectar com Deus, você tinha que matar animais, você tinha que levar para um sacerdote, tinha todo um custo, tinha toda uma logística, tinha toda uma dificuldade. Mas agora, irmão, Jesus está te ensinando a conectar com Deus sem precisar de um provedor de internet, sem precisar de um telefone, sem precisar de um aparelho. Você simplesmente entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao Pai em secreto. O que Deus quer é o seu povo, sem intermediário, habitando na sua própria terra, Israel, unidos entre si, comunhão, unidade, para ser sua habitação, casa de Deus, e assim abençoar todas as nações da terra. Essa é a vontade de Deus, irmãos. A vontade de Deus não é realizar os meus sonhos. O que a oração do Pai Nosso diz é que o nosso pão de cada dia nos é garantido, irmão. O sushi, eu não sei, irmão. Sushi é graça, churrasco é graça, o pão você vai ter, fica tranquilo, entendeu? Mas o que a gente quer? A gente não está muito preocupado com aquilo que Deus quer, porque a gente quer aquilo que a gente quer. Mas Jesus disse, tudo bem, eu vou falar sobre as suas necessidades. E aí ele diz assim, nos próximos 3 pedidos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não tem problema você orar pelas suas necessidades. Ele nos ensinou a pedir a nossa provisão diária. Quando ele sustentou o povo de Israel no deserto, o maná era diário. Cada dia tem o seu mal, irmão, mas cada dia tem o seu bem. Ele vai te garantir. E aí, Ivo, então eu não preciso mais trabalhar, eu só oro o Pai Nosso. Não, irmão. Calma aí. A Bíblia diz que Ele já conhece as suas necessidades, mas levar suas necessidades a Ele é só um caminho de comunhão, é só um caminho de conexão, é só um caminho de intimidade, é uma forma de ser lembrado que Ele é o nosso supridor, que Ele é o nosso sustentador. Sabe o que acontece? No nosso contexto atual, às vezes é difícil, é fácil falar, eu vivo pela fé. Mas eu tive uma experiência que provou que eu não vivia pela fé. Eu tive um batismo de angústia, uma vez que eu fui no caixa eletrônico, porque hoje a gente olha pelo aplicativo, então a gente tem constantes batismos de angústia, né? Mas naquela época você tinha que ir até o banco para puxar o saldo. E aí eu fui no banco para tirar uma oferta para um irmão, acreditando que minha conta estava abarrotada de dinheiro. E quando eu puxei o saldo, eu descobri que a minha conta estava assim, uns R$4.000 negativo. E eu era aluno do CPP. Hoje eu estou saudoso com o CPP, né? E eu não tinha renda. Eu tinha vindo com o recurso que eu trouxe, que eu consegui juntar, e eu não tinha mantenedores, e eu não tinha nada, e eu achava que o dinheiro ia dar até o final do ano, e isso era setembro, o dinheiro acabou. E aí eu voltei para casa, já contei essa experiência para muita gente, eu não vou contar detalhes, você chama os irmãos para assar um frango com você hoje, e aí pergunta esse detalhe e ele te conta. Mas quando eu cheguei em casa, o meu semblante estava tão acabadinho, que a minha mulher viu da porta e disse assim, eu já sei, acabou o nosso dinheiro. Naquele dia, eu percebi que eu arrotava no meu discurso que eu vivia pela fé, mas que na verdade eu servia Mamon, porque toda a minha alegria foi embora quando o dinheiro da minha conta secou. E naquele dia eu desisti de ter a minha alegria conectada com a minha conta bancária. Então hoje eu consigo estar feliz quando ela está cheia, que são momentos raros, eu até dou print agora. Mas eu consigo permanecer alegre quando não tem nada. Entende? Porque o meu Pai é o que me sustenta. Então, as minhas necessidades Ele vai suprir.
Os meus luxos, às vezes, meus amigos pagam. Mas as minhas necessidades, o meu Deus é quem me supre, ok? Então, o pão nosso de cada dia, irmão, é garantido. Mas deixa eu te falar dessa passagem no contexto. Para nós, é muito fácil acreditar que o nosso sustento está vindo do nosso salário. Por isso que eu comecei a falar da relação do caixa eletrônico. Não, quem me sustenta é o Senhor. Mas quando falta lá na conta, meu irmão, dá PT aqui. Mas no contexto das pessoas que Jesus estava ensinando, a maioria, a economia era movimentada a partir da agricultura. E aí, cara, você precisa depender de Deus. Porque não basta você arar a terra, não basta você lançar as sementes. Você precisa contar com a chuva vindo no tempo certo. Você precisa contar com o sol vindo na proporção correta. Você precisa contar que a chuva não vai vir forte demais para estragar os teus vegetais. Você precisa contar que não vão vir tempestades e destruir tua plantação. Você precisa contar que não vão vir pragas, insetos, animais. Você precisa contar que os vizinhos não vão de madrugada semear ervas daninhas ou não vão roubar os teus frutos. Então essas pessoas precisavam de verdade aprender a depender de Deus. Orar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nos faz lembrar que não são as nossas competências que nos sustentam, não são os nossos diplomas que nos sustentam, não são as nossas economias que nos sustentam, não são os novos projetos que vão realizar os meus sonhos e desejos. Mas o meu Deus que me sustenta vai me dar aquilo que eu preciso. Ele é um bom pai, irmão. Eu não dou para o meu filho só o que ele precisa. Não, vou comprar pão e manteiga para vocês. Não, irmão. Um bom pai sabe dar boas dádivas para os seus filhos. Ele vai nos dar. Eu não quero semear mentalidade de pobreza na vida de vocês de jeito nenhum. Irmão. Não quero semear de riqueza, para ninguém ficar feito louco tentando ficar rico. Fique rico. Te abençoo. Fique mesmo. Compartilhe com a gente, inclusive. Mas não fique refém de ser rico. Esse é o problema. Ok? Então, como que isso se aplica hoje, Ivo? Irmãos, nós podemos orar pela nossa economia. Ah, Ivo, mas está tão difícil, você viu que assumiu esse novo governo, vai acabar o Brasil. Irmãos, quando o antigo governo assumiu, tem uns irmãos também que achavam que ele ia acabar o Brasil, e o Brasil prosperou. Entende? Mas se o Brasil não prosperar, nós vamos prosperar, porque é o Senhor que nos dá o pão de cada dia. Ok? Ou você vive do Bolsa Família? Não, né? Eu pedi para levantar a mão, não, melhor não. Eu sei que todo mundo aqui tem capacidade suficiente para trabalhar, então, por favor, irmão, Bolsa Família aqui não. Então, nós podemos orar pelo cenário econômico da nossa nação, nós podemos orar para que empregos sejam gerados nessa cidade. E você sabia que muitas orações que nós fizemos aqui nessa sala de oração provavelmente estão sendo respondidas agora? Porque tem um monte de fábricas sendo instaladas em Montemor nesses dias. Quantas vezes nós oramos aqui na sala de oração, Senhor, gera emprego nesse lugar? Porque muitos irmãos que chegaram aqui nos primórdios, né, nas eras jurássicas do Convergência, só tinha sobre emprego, irmão. Por isso que aqui a gente tem irmãos que são PhD em chapa de lanche, porque em Montemor só dava para trabalhar no Brunão, no Cris Burger e mais algumas duas lanchonetes que tinha aí. Mas graças a Deus eu estou vendo irmãos chegando aí, bem empregados, glória a Deus por isso, e tem empregos bons na cidade, e que a cultura dessa cidade seja modificada e transformada, que o reino de Deus venha sobre a economia dessa cidade. É isso que Jesus está nos ensinando a orar, irmãos. Amém? A nossa esperança não pode estar no governo, nem no que se foi, nem no que está vindo. Amém? E aí eu quero caminhar para finalizar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa parte não precisa explicar, Ivo, eu não devo ninguém, né? Que dívidas temos, Ivo?
Irmãos, nós somos eternamente devedores. Em algumas versões perdoa os nossos pecados. Nós somos eternamente devedores. Não temos como pagar a nossa dívida. Mas orar, perdoa as nossas dívidas, nos faz lembrar de quem nós éramos e quem nós temos nos tornado a partir de Cristo. Ok? Nós somos justificados pela fé somente. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Dessa forma, orar pela nossa dívida, para que as nossas dívidas sejam perdoadas, só fala a respeito da restauração da nossa amizade com Deus, de lembrar dos feitos de Deus por nós. Isso nos lembra da sua graça maravilhosa que nós cantamos com tanto afinco hoje aqui. O repertório hoje foi para constranger-nos com a graça, né? Foi esse o propósito? A graça é escandalosa. Mas tem um ponto aqui, ó. Assim como perdoamos os nossos devedores. Eu gosto de ser perdoado. Perdoar eu já não gosto tanto assim, não. Então, irmão, a prova de que fomos livremente perdoados é que alegremente perdoamos. Sabe? Quando eu lembro de quem eu era e como mesmo assim Deus resolveu me amar, eu olho para os bichinhos de Jacó que Deus me deu como irmão e falo, eu vou te amar, mesmo com raiva. Entende, irmão? E essa é a parte boa, irmão. Deus nos ordena amar. Gostar é opcional. Eu gosto de quem eu quiser, mas amar eu tenho que amar todo mundo. Ok? Faz sentido para você? Ou mais uma heresia? Então, o homem que sabe que foi perdoado é compelido a perdoar os outros. Com isso eu afirmo, não existe a possibilidade de um cristão legítimo viver carregado por mágoas e ofensas contra os outros. O que eu estou falando com isso é que a oração do Pai Nosso está dizendo o seguinte: se você não perdoa quem te ofendeu, Deus não te perdoa pelos teus pecados. Bum! Dorme com essa. Se você não perdoar aquele que te ofendeu, você vai para o inferno. Não é uma notícia boa, mas é uma notícia que precisa ser dada. Porque vai ser desagradável te procurar no céu e não te encontrar. Entende, irmão? Parece que Deus conectou o perdão que nós recebemos dele. Lembra do cobrador incompassivo? Você lembra? O que aconteceu? Ele estava devendo muito, muito. Esses dias eu estava lendo uma matéria que transformou a dívida dele para valores atuais. A dívida dele era muito, muito, muito grande. E ele foi perdoado. Ao sair da situação ali, do julgamento, ele encontra outro que estava devendo ele assim, ó. É tipo assim, ó, ele devia umas 6.000 diárias de um trabalhador braçal para o cara. E o cara servia para ele, e o cara devia para ele tipo 10 diárias. Quanto é a diária? R$100? O cara devia R$1.000 para ele devia uns 600 mil reais para o cara. O cara perdoou ele de 600 mil, mas ele não podia perdoar o cara de R$1.000. O perdão que nos alcançou na cruz do Calvário é tão grande, tão estrondoso, que é incompreensível pela nossa mente humana. E eu sei que isso que eu vou falar aqui é porta para heresia, então liga o teu antivírus agora. Até os pecados que eu ainda vou cometer já foram pagos, eu só preciso me arrepender, tá? Como eu não tenho haters, porque ninguém vai pegar para lançar ali na internet, mas é fato, irmão. O pecado que você vai cometer daqui uns dias, Deus já pagou, você só precisa se arrepender por ele, está pago.
mas a dívida está com ele agora. Ele pagou para Satanás, mas a dívida está com ele. Você entendeu? É tão estrondoso o perdão que ele nos alcançou, que qual é o pecado que foi cometido contra você que você não pode perdoar? Não me deu a paz do Senhor. Ai, para o inferno mesmo, tem que ir. Tem que ir. Tem que ir, irmão. Desculpa. Saltou veneno da minha boca aqui rapidinho. Tem que ir. Eu acho que não tem perdão para esse tipo de pessoa, não. Eu acho que isso é blasfêmia. Vamos terminar, irmãos? E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esse pedido é um pedido de sustento às tentações. Irmão. Tentação vai acontecer, ok? Não tem como você se livrar dela. E não é Deus que te tenta. Tiago fala isso no capítulo 1. Nós não somos tentados por Deus, mas é a nossa própria cobiça. As tentações são os desejinhos que tem aqui dentro, assim, ó, que se manifestam, ok? E o que Jesus está nos ensinando é que nós podemos pedir que Deus nos sustente as tentações. Lutero dizia que eu não posso impedir que um pássaro voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho. Vê se faz sentido para você e conecta com aquilo que eu estou falando. A tentação, ela sempre vai vir. Mas na medida em que eu peço graça de Deus para me fazer vencer as tentações, e cada um de nós conhece a tentação, irmão. Cada um tem a sua. Entende? A tentação de algumas pessoas para você era um sonho. Ah, se a minha tentação fosse isso. Você vai orar pedindo a tentação da pessoa como teu propósito de vida, né? Mas cada um tem um tipo de tentação. O fato é que Deus pode nos sustentar. Davi orava antes do pecado, ele sentia o desejo do pecado chegando e ele pedia que Deus guardasse ele desse pecado. O Senhor quer nos sustentar nas tentações, irmãos. Sabe, quem ora pedindo que Deus sustente nas tentações, quem na relação do 2 ou 3, da comunhão dos irmãos, confessa as suas tentações, geralmente não vai confessar os seus pecados. Porque na hora que você confessa as suas tentações, as pessoas vão falar na sua vida, vão te exortar, vão orar por você, vão te guardar, vão te proteger. O problema é só que nós criamos uma ideia de que todo crente tem que ser perfeito. E aí, se eu falar para o irmão da minha tentação, nossa, eu era 5 estrelinhas com ele, vai cair a estrelinha. Você não é Uber não, irmão, para ter estrelinha, para querer... Para com isso. Né? Nem tem aplicativo. A gente tem um aplicativo no Convergência que a gente não usa, inclusive. Já pensou se tivesse os irmãos nível verde, amarelo, vermelho? Esse está quase desviando, esse está quase sendo santificado. Não tem isso não, cara. Sabe qual é a única convicção que a gente precisa ter aqui? Que todo mundo está aqui dentro, irmão. Vou falar um negócio e se você não concordar, você já levanta na hora e vai embora, tá? Ninguém aqui vale nada, irmão. Se você vale, está no lugar errado. Pode ir. Todo mundo ficou? Então, nós não temos reputação a zelar. Nós temos a santidade de Deus a honrar. Entende? É isso que nós precisamos guardar. E para finalizar mais uma vez, terceira vez, né? Livra-nos do mal, livra-nos do malvado, livra-nos do Satanás, é basicamente isso que a passagem está falando. Nós não precisamos ficar combatendo Satanás não, irmãos. Combatemos as nossas tentações, mas o Senhor combate o maligno. E pela 4ª vez, a última parte, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Se você quiser chegar, Gi, pode chegar com a turma aqui. Irmãos, essa de verdade é a última parte, porque ela fala a respeito do domínio eterno de Deus sobre todas as coisas. O reino é dele, o poder é dele, a glória é sempre dele. Amém? Precisamos ser lembrados disso.
A finalização dessa oração modelo nos traz a segurança de que nós estamos pedindo a um Deus que tem o domínio de todas as coisas. Se você disser para mim, Ivo, me dá o pão de cada dia, eu vou dizer para você, eu não sei se eu tenho nem o meu. Mas o Pai que você está pedindo é o dono de todas as coisas. Ele pode te sustentar com o teu pão de hoje, com o teu pão de amanhã. Amém? Quando você pede, Ivo, me livra da tentação, eu vou dizer, não tenho como, amigo, porque eu não consegui me livrar das minhas. Mas o teu Pai pode fazer isso por você. Quando você diz, Ivo, me livra do mal, eu digo, fica longe de mim então, é a melhor forma que eu posso te ajudar. Entende? Mas quando você chega perto da bondade de Deus, toda a maldade se derrete diante dele. Mas sabe, entender que ele é o dono de todas as coisas, que dele é o reino, o poder e a glória para sempre, é legal, irmão. Mas mais legal é a última frasezinha dessa passagem. Qual é a última frase, irmão? Amém. Você sabe que amém não é uma doxologia sem sentido, não, né? Amém é expressar, eu concordo com tudo isso aí que foi falado. Eu queria que você ficasse de pé agora.